que eu e você temos procurado falar de Jesus? Às vezes você pode ter até aquela vergonha, onde meio tímido, mas sabe que é uma coisa que não tem timidez? Pega uns folhetos assim, quando você for no mercado, está ali, esperando ali, aqui dá uma lidinha aqui na palavra de Deus, sem compromisso. Não fala nada só disso, você pode ler isso aqui e tal. Não fala mais nada, só isso. Tem N coisas que a gente pode fazer para evangelizar. Tem muita coisa. Dentro de ônibus, quantas vezes em ônibus eu chegava assim, eu prendi um folheto assim naquela parte de trás daquele banco de trás. Qual é a minha intenção? Porque quando o cara sentar, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai puxar aquilo para ler. Eu já saía e deixava ali plantado ali. Às vezes passava nas ruas assim que tem essas caixas de correio e tacava folheto ali, folhetos específicos. Não é condenando o cara para ir para o inferno, não. Botava folheto ali específico, sujeito e tal. E o camarada, quando for pegar lá, vai ver o folheto ali, vai ver o endereço da igreja, aquela coisa toda. Olha quantas coisas você pode fazer. Você não precisa assim falar de Jesus pessoalmente, se der, se você tiver. Amém. Mas existem N maneiras. Presentei pessoas com livro. Tem hoje muitos livros, livretos, coisas que você... Existem organizações, eu vou trazer aqui depois com o tempo, organizações americanas, inglesas, na África do Sul, que mandam literatura de graça em português. Você ganha Novo Testamento, livro, coisa boa, né? Coisa boa. Eu recebi caixas e caixas naquela época, e quantos folhetos, Novos Testamentos a gente dava para as pessoas. O próximo, manter comunhão com Deus e não viver praticando pecado. De novo, 1 João capítulo 1:3. 1 João 1:3. Manter comunhão com Deus. Se você tem comunhão com Deus, eu não vou dar ouvido ao diabo. Se eu estou vivendo ali com comunhão com o Senhor, eu não vou dar ouvido para Satanás aqui ou ali. Amar meu irmão e viver em comunhão com ele. Também, 1 João capítulo 3. João é terrível, João é fantástico quando fala de amor. 1 João 3. Amar o meu irmão e viver com ele. Irmãos, tem pessoas na igreja, essa história é verdadeira. Virou assim uma espécie de, até desenho animado fala sobre isso, fez filme. Nos Estados Unidos havia uma família chamada os McCoy e acho que era os Hatfield McCoy. Era uma família que vivia lá no interior, nas montanhas, né, americanas. E os camaradas, eles eram parentes, mas viviam em pé de guerra. Né? Até que um dia a história conta que agora eu não sei qual foi a menina e qual foi o rapaz, houve um casal de um dos lados que conheceu o outro, mas não sabia que era da família tal, o outro não sabia que era da família tal, e aí eles se casaram, teve depois daquele casamento. Aí acabou aquela guerra, acho que era os Hatfield McCoy. Aí acabou aquela guerra de família. Dentro da igreja, irmão, tem irmãos aí que está assim. Se desse uma arma para o irmão, acabava de levantar e dar a cabeça do outro irmão lá. Entendeu? De raiva. Estou exagerando, mas eu digo assim, briga. Como é que eu vou ter comunhão com o meu irmão? Eu posso ter diferença dele, ele pode ser aquele irmão mala sem alça, molhado de papelão, dia de chuva, e cheio de pedra, mas, meu irmão, é meu irmão, a palavra diz que eu tenho que suportar. A palavra suportar aí é dar suporte, é segurar aquele irmão. Não vou jogar ele na ribança para ele acabar de cair, não. Eu vou segurar. Ele vai estar chatildo mesmo ali. Mas vou estar assim, não, estou te segurando ali. O galardão vai ser uma benção. Vamos lá, vai segura aquele cara chato, aquela irmã chatérrima. Mas você está ali. Você sabe que aquela pessoa tem. Mas você está ali, dando suporte. Entendeu? Então, é isso. Adorar e louvar a Deus. Salmo 34, Davi diz que o seu louvor estará continuamente na minha boca. Adorar, está andando na rua, está com dificuldade, eu preciso do teu nome, Senhor, começa a cantar um corinho, entendeu? Eu aprendi isso, irmãos. Toda vez que me vem um problema, começa a cantar, pega aquele profundo, começa a cantar. Ainda hora que o Alessandro lembrou esse do grupo Logos, e já fui lá, já comecei a lembrar de coisas e tal. E, enfim, tem cantos que a gente começa. Hoje quando o pastor me deu uma carona até eu fui pegar um ônibus, ele botou o Cláudio Claro, trabalhei com o Cláudio Claro há muitos anos, a gente foi até da mesma igreja, e ele cantando aqueles hinos ali, me voltou tal, e o louvor ele liberta. Você está louvando a Deus? É algo de tremendo. Mas olha só, esses
3 aqui, eu vou ter que adiantar a minha palavra aqui, porque ele tinha muita coisa. Eu vou deixar isso para o retiro. Agora vai ficar bom. Eu queria que alguém lesse, ou alguns lessem. São 3 salmos. 3 salmos. Vou botar por ordem cronológica. Não era bem isso que eu queria. E nós vamos ler. Salmo 27, 4. 84, 10. E 122, 1. Primeiro, Salmo 27, 4. Depois 84, 10. E depois 122, 1. Pela ordem, 27, 4. Uma coisa pedi ao Senhor, que a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Morar onde? O quê? Esse é o ponto que eu quero. Todos os dias da minha vida. Salmo 84, 10. Mas vale os dias nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade. Ficar aqui, ficar aqui na porta. Na porta. Se ficar pelo menos na porta da igreja, vale mais do que qualquer outra coisa. E esse, para a gente fechar aqui, não essa parte aqui, mas 122, 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor? Olha aqui, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor? Aí o crente fala, de novo? Outra reunião? Outra não sei o quê? Irmãos, se eu não tenho desejo de estar na casa de Deus, eu não nasci de novo. Eu não estou dizendo, irmão, que você tem que, todo mundo tem que morar aqui. Mas o desejo de estar na casa de Deus, de ter comunhão com os seus irmãos, e a gente parece que não percebe a importância disso. Até o dia que perde, sei lá, alguma coisa acontece de você estar na casa de Deus. Eu estou citando aqui um de Davi, outro falando sobre estar na casa do Senhor, acho que os filhos de Corel de Asaf, e 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então eu desejo conhecer, praticar a palavra, procurar seguir o exemplo de Cristo, falar de Cristo às outras pessoas, ter comunhão com Deus, amar o meu irmão e ter comunhão com ele, adorar e louvar a Deus, e desejo de estar na casa de Deus. Eu não vou aqui citar, mas esse texto eu quero ler, porque eu vou fazer agora o fechamento. Evangelho de João, aí eu vou pedir que alguém possa ler. 15, versículos de 1 a 3. Evangelho de João, 15, de 1 a 3. Preste atenção no que Jesus está dizendo para nós aí. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Vai até o 5, tá? ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, isso dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se eu não estiver enxertado em Cristo, se eu não nasci de novo, eu não posso dar fruto. Tem muita gente que pensa que é cristão, pensa que nasceu de novo, mas a gente não vê fruto. A gente não vê tudo isso que a gente colocou aqui. Eu escrevi aqui, igreja sofredora. Igreja sofredora. A gente reclama de muita coisa aqui no nosso país com a liberdade. Irmãos, procura saber como é que vivem nossos irmãos na China, num país muçulmano, na Indonésia, ainda em algumas partes da Rússia. E você vai dar valor ao que é ser cristão. Leia o livro Torturado por Amor a Cristo. Esse livro saiu até um pouco de circulação. Teve um irmão lá na Igreja Batista que me pediu o meu emprestado para tirar uma cópia e tirou lá em Xerox. Ele falou assim, pastor, toda vez eu estou lendo esse livro, eu estou chorando, ficando com vergonha do que aqueles irmãos sofrem por Jesus Cristo. Tem que comer barata e beber urina na prisão.
E os caras só soltam se você falar, rejeita Cristo. E era um playboy mais famoso lá da Romênia, Richard Hamburg, né? Não o Rex Hamburg, não, Richard Hamburg. E ele se converteu e hoje ele, não sei se ele ainda está vivo, já está com uma certa idade. Ele é o fundador de uma missão chamada Voz dos Mártires. Coloca lá no Google, Voz dos Mártires. Você vai ver cada coisa ali de irmãos sofrendo por Jesus. Então, eu não estou dizendo que você tem que sair agora. Eu falava isso para um irmão. Você sabe que vocês já tiveram visitas de missionários aqui, não já? Pessoas que conhecem, já viveram ou trabalham com missionário. Já pensou o que é o nosso pastor aqui sair com a família, ir para um outro continente, que ele não conhece aquelas pessoas, não sabe quem é quem ali, mas está indo lá com a família por amor a Cristo e aquelas pessoas? Se você não tiver Cristo no seu coração, tu não vai não. Um dia alguém pensou em nós, os missionários chegaram. Ó Deus, aleluia. Graças a Deus por Glória aqueles a Deus. que tombaram, foram perseguidos e foram mortos. Pensa que o Evangelho chegou aqui, infelizmente eu tenho que citar, a Igreja Católica, irmãos, até hoje, ela não deixa por menos não. Ela matou, ela perseguiu a Igreja Evangélica, todas as denominações aqui no Brasil. O quanto ela pôde, porque era a religião dominante. Muitos irmãos morreram, foram torturados e mortos. Graças a Deus que esses irmãos, a semente que eles trouxeram aqui germinou, e o Brasil hoje está aí, ó, esse crescimento fantástico e tal. Então, eu tenho que ter, eu estou dizendo que, claro que Deus tem que trabalhar no seu coração ao ponto de você sofrer dessa maneira, mas eu quero lembrar você de que, se você está em Cristo, e se Deus te chamar, Ele vai te preparar, mas você tem que estar pronto. Tem que estar pronto. Eu quero ler agora, esse vai ser, ainda vou ler só mais 2 textos, em Mateus 13, que fala de 4 tipos de solo que são sementes do coração. É a parábola do semeador. Eu já vou ler, já vou dar logo o significado, para a gente entender. A partir do verso 18. Atendei vós, Mateus 13, pois a parábola do semeador. A todos que ouvem a palavra do reino de Deus e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este foi o que foi semeado aonde? Na beira do caminho. Aquelas pessoas que quando você vai pregar o evangelho, o diabo, a pessoa nem quer ouvir, não, de crente, sai daí, sai daqui. O diabo já tira, não permite que a semente chegue naquelas pessoas. Isso quer dizer que você não vai insistir, você tem que continuar. Aí vamos para outra semente, né? Mas aí ele diz, o que foi semeado num solo rochoso, esse é o que ouve a palavra de Deus e recebe logo com alegria. Mas olha aí, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E vindo chegar o quê? A angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. É aquela pessoa que não se aprofunda na palavra de Deus, não se aprofunda nos fundamentos do Senhor. Aí vem as lutas, aí o cara, esse negócio de ser crente, agora parece que ser crente piorou tudo na minha vida. Abandonou tudo, vai embora. Não procurou ter fundamento. Lembra que Jesus falou que uma pessoa construiu uma casa em 2 alicerces, um na praia e outro na rocha. Quando veio as tempestades, aquele que plantou na praia, acabou, foi embora, não aguentou. Mas o que foi na rocha, permaneceu. Aguentou o mesmo tranco, mas permaneceu. A gente tem que ser o crente palmeira, e não estou nada contra o time não. Não o crente árvore. Você vê que quando vem vento forte, a árvore quebra e vai embora. Mas as palmeiras, já viu os coqueiros, as palmeiras, o vento não vai, ela vai, levanta e volta. Aí o vento vai, ela vai, depois volta. Ela aguenta, está ali, ó, o vento vai, parece que vai quebrar, mas vai e volta. Mas tem uns crentes árvore aí, não, até um sopro, o cara já cai, já quebra. Entendeu? Deixa pra lá, vai lá. Aí, 22. O que foi semeado entre os espinhos, ouve a palavra de Deus, porém, olha aqui, hein, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas
que faz? Foca a palavra, e aí a pessoa não dá fruto. Olha, mas o mais importante, olha, irmãos, vamos fazer umas citações aqui. Eu não estou dizendo que é contra, não. É quando isso não é mais, quando isso não é prioritário. Mas eu tenho que terminar minha faculdade, eu tenho que terminar isso, eu tenho que... Aí a pessoa coloca uma série de prioridades que não quer mais nada, só resolver tudo aquilo ali. Eu não estou dizendo que você não tem que estudar, eu incentivo estudar, eu incentivo você a fazer isso, trabalhar, fazer tudo o outro. Mas quando os cuidados do mundo, a preocupação das coisas do mundo começam a vir à frente, aí você sufoca. Mas o que foi semeado em boa terra é que ouve a palavra e compreende, e este frutifica quanto? 100, a 60 e a 30 por 1. Aí, irmãos, concluindo para a gente orar. Então qual é o problema? Por que alguns não nascem de novo? Por que existe essa defasagem dentro da igreja? Sabe qual é o problema? É a distância entre conhecimento e prática. Muitas pessoas conhecem acerca da palavra, mas poucas praticam a palavra. Aí eu cito aí, quem pode ler rapidamente, Evangelho de João 13:17. Evangelho de João 13:17. Olha o que Jesus diz aí. Evangelho de João 13, verso 17. Ora, Vamos, rápido. ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticarem. Se Praticar. praticar. Então, a distância, qual é o problema? Por que acontece isso dentro das igrejas? A distância entre conhecimento e prática. Muitos conhecem, tem doutorado, tem isso, tem aquilo de teologia, tem tudo, mas não tem prática. Não fazem. Sabe o que significa isso? Isso se chama discipulado. Discipulado. E pelo menos 6 princípios, que não dá mais tempo da gente citar os textos, que eu vou citar e nós vamos orar, a gente tem que fazer no discipulado, preparar a pessoa. Primeiro, relacionamento. Relacionar. Relacionamento entre o discipulado e o discipulador, entre Deus. Segundo, o ensino. Informações verbais. Está sempre lembrando, falando do que é da palavra de Deus. Terceiro, exemplo. Mostra como fazer. Obreiro, é assim que se faz. Obreira, é assim que se faz. Você está sempre mostrando para o novo convertido como se faz, como se evangeliza, como se ora, como se... Mostra, exemplo. Quarto, treinamento. Coloque ele para pôr em prática. Primeiro você ensinou, agora chama ele e diz, pratica. Pratica, agora você vai e pratica. Pratica. Terceiro, quinto, resultado. Qual é o resultado? Relatório. E aí, irmão, como é que está? Como é que está a sua vida? Como é que está isso? Né? Eu estou falando isso muito rapidamente, mas é o discipulado, resultado. E o terceiro, ou último, multiplicidade. O sexto, fazer outros discípulos. Fazer, preparar outros, preparar outros, preparar outros, e preparar outros, preparar outros. Relacionamento, ensino, exemplo, treinamento, resultado e multiplicidade. E eu quero orar com os irmãos da seguinte maneira.